Domingo que vem, se Deus quiser, nós iniciaremos uma nova série de mensagens, de estudos na carta aos Gálatas, mas hoje eu quero compartilhar com vocês essa porção do Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 1, a partir do verso 40, eu quero falar daquela cura que aquele leproso recebeu de Jesus. Mas eu quero utilizar esse texto, expor esse texto, apresentando para você o seguinte tema: atitudes que agradam a Jesus. Atitudes que agradam a Jesus. Talvez você, como discípulo de Jesus, você tenha essa preocupação, esse desejo: eu quero agradar o meu Senhor, eu quero agradar o meu Mestre. E nós aprenderemos com esse ex-leproso, porque nós veremos aqui que ele foi curado, que teve certas atitudes que ele teve que agradou o coração de Jesus. E Jesus realizou um milagre na vida daquele homem. E Marcos capítulo 1, a partir do verso 40, acompanhe comigo a leitura da Escritura. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou-o, dizendo: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Vamos orar mais uma vez, pedindo a direção do Espírito Santo. Pai amado, nós estamos diante da tua palavra, e é com temor e com tremor que me apresento diante de ti, Pai, para compartilhar a maior mensagem de todos os tempos, ó Deus. Ajuda-me, Senhor, a ser fiel às Escrituras, à tua palavra, e que o Espírito Santo possa iluminar nossa mente para entender essa porção da palavra do Senhor. E fala, Senhor, ministra aos corações dos meus irmãos que estão aqui e daqueles que estão assistindo, ó Deus. Fala a cada coração, Senhor. Nós oramos, nós o desejamos e nos submetemos à tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Olha, eu não sei se você já está familiarizado com o Evangelho de Marcos. É o menor evangelho desses 4 livros, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas eu quero te dar uma pequena visão sobre o Evangelho de Marcos, antes de expor para vocês o texto. Marcos, que escreveu esse Evangelho, ele é chamado de João Marcos. Ele era primo de Barnabé. Qual foi o propósito quando Marcos ele gastou tempo para escrever esse Evangelho? Foi apresentar as boas novas de Jesus a um público essencialmente gentil, isto é, estrangeiro, por meio da narração do testemunho dos discípulos a respeito dos fatos notáveis sobre a vida e a morte e a ressurreição de Jesus. Então é interessante que Marcos, ele é um evangelho mais compactado, que ele foi escrito para evangelizar os estrangeiros, os gentios. Assim como Mateus é uma cartilha que foi escrito para evangelizar os judeus, Marcos, ele foi escrito para evangelizar os gentios, principalmente os romanos. Então o evangelho de Marcos, ele foi dirigido para um público-alvo, os romanos. E Marcos, ele escreveu esse evangelho entrevistando os apóstolos, principalmente Pedro, de tal maneira que um dos pais da igreja, chamado Papias, que viveu um tempo depois de Pedro, ele disse que
Marcos, ele era intérprete de Pedro. Então Pedro passou as maiores informações para Marcos, e Marcos, com a sua habilidade literária, ele foi colocando de maneira resumida o Evangelho de Marcos. Então é um evangelho muito especial, muito especial. E o Evangelho de Marcos, ele pode ser dividido, ele foi simplificado em 3 partes. Primeiro, fala da inauguração do ministério de João Batista. Interessante que Marcos, ele não começa com as genealogias que Mateus usa, que Lucas também usa, porque a preocupação de Marcos é o seguinte: ele não está escrevendo para judeus, ele não quer convencer os judeus, os israelitas, mas ele está escrevendo para os estrangeiros, que não conheciam nada da tradição judaica. Então, primeiro, ele começa falando da inauguração do ministério de João Batista, que foi precursor de Jesus. Segundo, ele fala do ministério público de Jesus na Galileia dos gentios. Então, Marcos, ele foca em Jesus, não só o Jesus evangelizando os judeus, mas o Jesus evangelizando os samaritanos e outros estrangeiros. E terceiro, ele mostra a jornada final em direção à Judéia dos judeus, a Jerusalém, para o sacrifício definitivo na cruz. Então Marcos, assim como Mateus, ele mostra de maneira muito nítida o sofrimento de Cristo na cruz e a sua gloriosa ressurreição. Agora, uma coisa que Marcos deixa muito claro em seu evangelho, ele apresenta Jesus como o servo sofredor. O servo sofredor de Isaías capítulo 53. Marcos deixa bem nítido em seus escritos que esse Jesus, que é o Deus que se encarnou, que é o nosso Messias, que é o nosso Salvador, ele se reduziu à forma de homem e ele se transformou num servo sofredor. Ele veio sofrer de maneira latente por causa dos meus pecados e dos seus pecados. Então, meus amados, e nós chegamos a esse capítulo. Então ele fala do ministério de João Batista, aí depois ele começa a falar do ministério de Jesus. E Jesus na Galileia, pregando o evangelho e realizando alguns milagres. Interessante que o evangelho de Marcos, ele é conhecido como o evangelho dos milagres. Você encontra no evangelho de Marcos as expressões imediatamente, logo. Então, o evangelho de Marcos, tudo é muito rápido. As coisas acontecem tudo muito rápido. E Marcos destaca os milagres de Jesus. Mas olha só, falando em milagres, quando nós consultamos os quatro evangelhos, nós percebemos os milagres de Jesus sobre a natureza. Jesus acalmando a tempestade, multiplicando pães, conseguindo tirar uma moeda dentro de um peixe, secando uma figueira, abençoando uma grande pesca, transformando água em vinho. Você vê um Jesus interferindo nas leis físicas, nas leis da natureza. Nós olhamos para um Jesus curando pessoas. Por exemplo, esse leproso que foi curado, o criado do centurião, a sogra de Pedro, os 2 endemoniados, um paralítico, uma mulher com fluxo de sangue, 2 cegos, um endemoniado mudo, um homem com a mão atrofiada, um endemoniado cego e mudo, a filha da mulher cananeia, um jovem possesso, 2 cegos, incluindo Bartimeu, um endemoniado em Cafarnaum, um surdo e gago, um cego em Betsaida, uma mulher enferma, 10 leprosos, e assim vai. Então os evangelistas, eles selecionaram os maiores milagres que Jesus fez. Os evangelhos também nos mostram Jesus ressuscitando mortos. Por exemplo, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro. Então, amados, esse Jesus que foi muito bem registrado, ele realizou grandes milagres. E agora eu quero chamar a sua atenção quando ele curou esse homem que sofria com essa lepra. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Por mais que o meu tema seja atitudes que agradam a Jesus, de maneira geral na Bíblia, eu preciso dizer uma coisa para você. Por mais que tenhamos atitudes que venham a agradar a Jesus, eu quero dizer para você que para Jesus nada é novidade. Nada é novidade. Por quê? Porque Jesus, ele tem um atributo que nós não temos. Jesus é onisciente.
Ele conhece tudo e todos. O atributo exclusivo da divindade, chamado onisciência, implica no seguinte, que Jesus, ele conhece o nosso passado, ele conhece o nosso presente e ele já conhece o nosso futuro. Então, para Jesus, nada é novidade. Para Jesus, nada é formidável. Para Jesus, nada o tira assim o fôlego, porque ele sabe que vai acontecer. Porque a Bíblia fala também que ele decretou todas as coisas. Então ele sabe daquilo que ele decretou. Então o futuro para ele não é desconhecido. Mas interessante que mesmo esse atributo divino que ele tem da onisciência, e ele já sabe tudo o que vai acontecer, interessante que o rei Davi, no Salmo 139, verso 16, ele fala isso. Quando ele fala que o corpo dele ainda estava informe, quando o corpo dele era uma substância informe dentro do ventre da mãe dele, e ele diz assim, que no livro de Deus os seus dias já estavam escritos. O rei Davi estava advogando o seguinte, olha, o meu futuro para Deus não é desconhecido, porque o meu futuro já foi escrito por Deus. Então Jesus, ele tem esse atributo que nós não temos. Nós somos limitados em tempo e espaço, mas Jesus, ele já conhece o que acontecerá no futuro. Ele já decretou todas as coisas. É só você ler o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro futurista de promessas que Deus já decretou que vai acontecer. O livro de Deus já está escrito, já está determinado. Por causa de tudo isso, o futuro para Jesus não é desconhecido. Porém, mas mesmo assim, eu quero destacar para vocês algumas atitudes que Jesus, ele fez questão de utilizar essas atitudes para ensinar algo. Para ensinar algo para os seus discípulos, para aquela multidão que o seguia e, consequentemente, para nós nessa noite. Eu quero apresentar para vocês 4 atitudes que agradam a Jesus. 4 atitudes que Jesus espera de nós. Espera de nós. Amém? Diante dessa introdução, quero chamar sua atenção para a exposição do texto. Olha o verso 40 na sua Bíblia, que já começa assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos. Interessante que Mateus capítulo 8, verso 2, no escrito de Mateus está assim, que esse leproso se aproximou de Jesus, se ajoelhou e o adorou. E o adorou. Esse ato de se ajoelhar, esse ato de adorar a Jesus, é a primeira atitude que agrada a Jesus. Essa atitude chama-se adoração. Adoração, guarda essa palavra, adoração. Esse leproso, ele chega diante de Jesus, ele se ajoelha, e segundo o texto paralelo de Mateus 8, ele adora Jesus. Antes de fazer o pedido, ele adora Jesus. Agora, algo que é inusitado, porque naquela época, gente, judeu, puro sangue, não se ajoelhava diante do outro judeu. A não ser se fosse o rei, mas um judeu se ajoelhar a um filho de carpinteiro, jamais. Jamais. Mas quando esse leproso, ele se aproxima de Jesus e se ajoelha de Jesus, ele reconhece a autoridade divina de Jesus. E ele se ajoelha diante de Jesus, adorando a Jesus como Deus. Como Deus. Ele reconhece que diante dele estava ali o Deus Emmanuel, o Deus conosco, o Deus que se encarnou e que veio ao nosso encontro. Esse leproso, ele se ajoelha diante de Jesus. Agora é interessante que essa palavra lepra, leproso, no grego, ela se refere a várias doenças de pele. Mas naquela época os leprosos, eles ficavam à parte da sociedade, principalmente quando eles eram diagnosticados com lepra. Aí muitos deles, quando ficavam leprosos, eles tinham que sair da convivência da família, da convivência conjugal, da convivência da sociedade. Eles tinham que ficar do outro lado das muralhas da cidade, no lugar isolado. Mas esse leproso, ele toma a atitude
de se aproximar de Jesus, rogando de joelhos e adorando a Jesus. Jesus ensina isso na oração do Pai Nosso. Já prestou atenção? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Depois que ele pede o pão de cada dia. Sabe o que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, e que esse leproso nos ensina? Que antes de pedirmos alguma coisa para nós, antes de pedirmos alguma coisa suprindo as nossas necessidades, nós precisamos adorá-lo. É o Pai Nosso que está nos céus. Antes de eu pedir o pão de cada dia, eu preciso adorá-lo e dizer: Tu és o meu Pai, eu te adoro. E é isso que esse leproso fez. Ele adorou a Jesus. Mas pois bem, o que implica essa palavra adoração? Implica que adorar a Jesus é fazer de Jesus o maior tesouro da sua vida. O maior tesouro da sua vida, a maior riqueza da sua vida precisa chamar Jesus. Aí eu faço aquelas perguntas perturbadoras. Qual é o maior tesouro na sua vida? Sua família? Sua profissão? Sua carreira acadêmica? Suas posses? Sua saúde? Quem é o maior tesouro na sua vida? Se não for Jesus, você não o está adorando de verdade. Porque existe competição no seu coração. E tudo aquilo que vem tentar substituir o lugar que pertence somente a Jesus é uma competição e não uma adoração. É por isso que Jesus falou lá em Mateus 6,24, olha, não dá para servir a dois senhores. Ou você amará um e odiará o outro, ou você se dedicará a um e desprezará o outro. Não tem como amar a Deus e as riquezas. No caso aqui é o amor ao dinheiro, né? Como Paulo ensinou lá em 1 Timóteo capítulo 6, que o problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. E por isso que por causa dessa ambição, muitos se perdem. Muitos se perdem. A adoração é fazer de Jesus o seu maior tesouro. Oh, gente. É essa motivação que precisamos ter na nossa vida. Jesus é o maior tesouro na nossa vida. Jesus é a pessoa principal das nossas vidas. Quando nós fazemos de Jesus o nosso maior tesouro, amados, o restante é consequência. Porque Jesus mesmo disse em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vai ser acrescentado, mas Jesus precisa ser o foco da nossa vida, senão ele não é nada. Se Jesus não estiver em primeiro lugar na nossa vida, amados, ele não tem lugar nenhum na nossa vida. Não existe segundo e terceiro lugar para Cristo. Ou ele é o número 1, ou ele é nada na nossa vida. Entenda isso. A gente se engana muito com religiosidade cristã. A gente se engana quando o nosso coração entra em competição, pensando que Jesus está conosco. Mas se nós não o priorizarmos, se ele não for o motivo da nossa adoração, ele não é nada na nossa vida. Ele não é nada. Esse leproso entendeu, não, aqui está um ser divino e só ele pode me ajudar. Eu vou me ajoelhar e eu vou adorá-lo. Adorá-lo. Adoração. Adoração. E quando você o adora, você tem aquela sensação que você não consegue viver sem ele. Você tem aquela sensação no seu coração que você não consegue viver sem Jesus. Porque você o ama, você o adora, você o prioriza, você o honra, você quer estar junto com ele. Adoração. Então a adoração aqui, gente, vai além das paredes da igreja. A adoração aqui é fazer de Jesus o foco principal da minha vida. Eu quero agradá-lo, eu quero viver para ele. Viver para ele. Você tem adorado a Jesus? Quando falo adorar a Jesus, não estou falando só de cantoria, não.
Estou falando só de parte de arte musical, não. A nossa vida é uma expressão de adoração a Jesus. Ok? Qual é a primeira palavra? A adoração. Memorize aí. Aí, olha o verso 40 comigo. Ele se aproxima, ele roga, ele ajoelha, ele adora, aí ele faz o pedido: se quiseres. Olha que pedido: se quiseres, podes purificar-me. Se quiseres. Eu sei que o Senhor pode me purificar. Se o Senhor quiser, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode resolver esse problema na minha vida. Agora presta atenção. Ele não chega diante de Jesus e fala assim. Deixa eu até tirar meu lenço. Ele não chega diante de Jesus e fala assim: eu determino a minha cura, Jesus. Eu determino e hoje eu quero sair curado daqui. Ele falou assim? Não, porque isso é petulância, gente. Isso é arrogância. Certa vez eu ouvi um falso profeta lá na minha terra, lá em São Paulo, ensinando isso na televisão. Que quando você quer algo de Deus, você tem que determinar. Você tem que colocar Deus na parede. Eu falei, como assim? Colocar Deus na parede e determinar aquilo que Ele deve fazer? Mas quem é Senhor, quem é servo? Ele é Senhor, eu sou servo. Entretanto, essa expressão de oração é petulância, é ignorância, é arrogância. Ninguém tem direito de determinar o que Deus tem que fazer. Cuidado com essas expressões de oração que não tem nada a ver com a Bíblia. Ele não chega diante de Jesus e fala assim: Senhor Jesus, eu não aceito essa enfermidade, eu quero a minha cura, porque eu sou filho de Deus, eu nasci para ser cabeça, não para ser cauda, e eu tenho o direito, eu não aceito. Ele chega assim? Isso é arrogância, é petulância, eu não aceito. Parece até um sindicalista, né? Eu estou aqui para exigir os meus direitos, porque eu tenho a prerrogativa de receber. Gente, eu lembro de Jó, que quando Jó, num dia só, numa tragédia, ele perdeu 10 filhos em uma tragédia, ele chega para Deus e diz assim: o Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Ele não fala assim: eu não aceito, que vida maldita, eu não aceito. Ele não fala isso. O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. É o Senhor que manda, não sou eu que determino, é tu que determinas, e a minha vida está em tuas mãos. Agora, gente, olha o segredo da oração: se quiseres. Sabe o que ele está ensinando? Ele está falando: Senhor, se for da tua vontade, se faz parte dos teus planos para a minha existência, eu sei que o Senhor pode me purificar. Gente, isso é oração de servo. Isso é uma oração humilde. Humildade. Ele chega por baixo pela humildade e fala: Senhor, se quiseres, eu sei que o Senhor pode me purificar. Segunda atitude, eu chamo isso de submissão. Submissão. Ele chega submisso falando: Senhor, se quiseres, o Senhor pode me purificar. Submissão, amados. O que Jesus quer encontrar em nossos corações é submissão, e não afrontação, e muitos menos blasfêmia. Tem algumas orações que eu ouço na internet e na televisão, gente, é uma verdadeira blasfêmia, não tem nada a ver com a Bíblia. Jesus nunca ensinou esses termos. Jesus nunca ensinou essas frases emocionais de oração. Mas o que Ele espera da gente é submissão. Senhor, eu me submeto à Tua vontade, mas eu sei que se o Senhor quiser, porque o Senhor tem poder, eu sei que o Senhor pode mudar isso. Eu sei. Mas depende de Tu. Depende do Senhor. Você tem orado assim?
Senhor, seja feita a tua vontade. Seja feita. É por isso que 1 João 5,4 diz assim, que nós precisamos, se nós fizermos algum pedido segundo a sua vontade, Ele nos ouvirá. Ele nos ouvirá. Submissão. É uma atitude que agrada ao coração de Jesus. A terceira atitude que eu destaco aqui, aí Jesus, ele realiza um milagre, ele responde no verso 42, no mesmo instante, ele fala, quero ser limpo, ele toca no leproso, o leproso é curado, mas no verso 43, voltando para as atitudes do leproso, Jesus ele dá uma ordem, olha o verso 43, fazendo-lhe então veemente uma advertência, logo despediu e lhe disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação que Moisés determinou, para servir de testemunho. Terceira atitude, prontidão. Prontidão. Prontidão para quê? Para obedecer. Agora olha só, as 3 ordens que Jesus dá para ele. E diz a Bíblia que ele fala de maneira veemente, uma advertência. Não é nem um conselho, é uma advertência. Jesus fala assim, não contes isso a ninguém. A pergunta é, como assim? Diante de um milagre tão milagroso desse, o Senhor está me dizendo para não dizer para ninguém? Sim, eu não quero que você diga isso a ninguém. Algumas razões porque Jesus falou para ele não dizer a ninguém. Algumas razões. Primeiro está no texto. Porque se ele dissesse que Jesus o tinha curado, muita gente ia procurar Jesus para ser curado também. E multidões aglomeraram, porque de tal maneira, no verso 45 diz que a notícia correu a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade. Então a notícia foi tão fantástica, foi formidável, que todo mundo quis se aproximar de Jesus para ser curado. Mas Jesus tinha falado, olha, não conte isso a ninguém. Ninguém. A segunda razão por que ele falou isso, porque ele não queria ter, nessa altura do campeonato, ele não queria ter problema com as lideranças religiosas, porque ele estava começando o ministério dele. Então, de cara, ele não queria ter já problema com os líderes religiosos de Israel. Porque quando alguém começava, dentro de Israel, começava a se destacar na área de curas, os fariseus, eles deliberavam uma comissão para investigar aquela pessoa. E Jesus não queria ter problema desde já, aqui no começo do ministério. E a terceira razão também que eu chamo a sua atenção, por que Jesus falou para ele, não conte isso a ninguém, é porque Jesus, ele não queria ser conhecido como curandeiro. Ele não tinha pretensão nenhuma de ser conhecido na Galileia como curandeiro, como operador de milagres. Ele não tinha intenção nenhuma. De tal maneira que em Marcos capítulo 5, quando ele ressuscita a filha de Jairo, ele fala para Jairo, olha, não conte isso a ninguém. Não conte isso a ninguém. Porque ele não tinha interesse nenhuma de ser conhecido como curandeiro, de ser conhecido como fazedor de milagres. Aí, gente, sabe o que acontece? Deixa eu te falar uma coisa. Eu, como pastor, eu não tenho o direito e nem autorização de colocar uma placa aqui em frente à igreja e falar assim, culto dos milagres. Você está precisando de um milagre? Está precisando tirar o caroço do seio? Vem tal domingo, tal hora que você vai receber o seu milagre. Eu não posso instalar aqui um outdoor e fazer a seguinte propaganda, culto dos milagres. Você está precisando de um milagre? Vem tal domingo, tal horário que você vai receber o seu milagre. Eu sei que se eu fizer isso, não vai caber de gente aqui. Mas a questão é o seguinte, eu não tenho autorização para fazer isso, porque nem Jesus tinha pretensão de ser conhecido como curandeiro. Aí eu pergunto para você, quais são as igrejas que usam essa propaganda hoje? A maioria na nossa nação usa essa propaganda blasfema. Porque Jesus não tem pretensão nenhuma de ser conhecido como curandeiro.
Sim, Ele cura, nós cremos nisso. Nós cremos que ainda hoje Jesus cura, Ele tem poder, mas a partir do momento que eu uso isso como propaganda e marketing para atrair as pessoas, eu estou pecando contra Deus. Eu não tenho essa autorização. Nenhum pastor tem essa autorização. Nenhum líder religioso tem essa autorização. É uma blasfêmia contra Deus. Porque Jesus, Ele queria ser conhecido como Salvador, como Senhor, como Messias, como Deus que encarnou e veio habitar entre nós. Ele nunca teve pretensão de ser conhecido como curandeiro. Entenda isso. E hoje o pessoal está numa outra estrada, apresentando um Jesus como um guru curador. Vem para Jesus que Ele vai... Eu não tenho esse direito. Porque Jesus, Ele precisa ser conhecido como Salvador. É por isso que os missionários americanos, quando estavam aqui semana passada, evangelizando as pessoas, eles não apresentavam Jesus curandeiro, mas eles apresentaram um Jesus Salvador, que veio salvar pecadores. Prontidão. E ele falou para aquele leproso: não conte a ninguém. Mas ele dá uma segunda ordem. Ele fala: vai, mostra-te ao sacerdote. Amados, naquela época o sacerdote, ele tinha algumas funções sanitárias na área da medicina. Levítico capítulo 13 diz o seguinte, que quando uma pessoa pegava a lepra, essas pessoas tinham que procurar os sacerdotes que faziam o diagnóstico, e se eles percebessem que tinha lepra, eles davam todas as orientações para aquele leproso se afastasse da sociedade. Em Levítico capítulo 14 fala que quando um leproso era curado, ele tinha que procurar o sacerdote fazia um monitoramento e ele que dava o atestado de cura. Você está curado, agora você está apto para voltar para a tua família, para a tua comunidade. Mas daí, na lei de Moisés tinha uma oferta de gratidão. A pessoa que era curada pela lepra tinha que fazer uma oferta de sacrifício que a lei de Moisés ensinava. Aí Jesus está falando assim, mas vai, se apresenta ao sacerdote e apresenta a tua oferta de purificação. E mostra para ele que você foi curado para que sirva de testemunho. De testemunho. Agora sabe o que é interessante? Porque é prontidão, gente. Jesus está falando assim, me obedeça. Obedeça as minhas ordens. Obedeça. Eu quero que você venha obedecer os meus princípios, não os seus. Eu quero que você venha obedecer os meus ensinamentos, e não aquilo que você acha que é certo. Prontidão para obedecer. Eu pergunto para você, você tem obedecido a Jesus? Você tem obedecido? Gente, precisamos obedecer porque a coisa é tão séria que em João capítulo 14 Jesus falou assim: aquele que me ama guarda os meus mandamentos, aquele que não me ama não guarda os meus mandamentos. Então Jesus, ele era taxativo. A maior evidência daqueles que me amam são aqueles que me obedecem, mesmo diante das suas limitações, mas me obedecem. A maior evidência de que nós amamos a Jesus é a nossa vida de obediência. E quando eu falo isso, gente, isso tem que tremer o nosso coração e as nossas pernas. Obediência, obediência. Eu preciso obedecer esse Senhor. Eu preciso obedecer esse Mestre. A minha vida não se resume aos meus prazeres, aos meus lazeres. Eu preciso obedecer os planos desse Senhor. Obediência. Obediência. Você tem obedecido a Jesus? Agora lembre-se que quando a Bíblia fala sobre pecado na área da desobediência, tem duas classificações. Tem os pecados que nós cometemos, pecados de comissão e pecados de omissão. Pecados de comissão é aquilo que nós cometemos. Pecados de omissão é aquilo que não fazemos. Sabemos que deveríamos fazer, mas não fazemos. Não fazemos. A Bíblia chama de pecado. E isso mostra o nível de obediência que temos ou não temos.
Eu quero incentivar você nessa noite a obedecer a Jesus. A obedecer. E um dos convites mais impactantes do Senhor Jesus é aquilo que está escrito em Mateus, capítulo 16, a partir do verso 24, quando ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que tentar salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por mim, vai achá-la. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que ele dará em troca da sua alma? Obedecer a Jesus é carregar a cruz. Obedecer a Jesus é priorizar os seus planos, os seus preceitos, os seus princípios. Gente, obedecer a Jesus não é acreditar que Ele é bom. Diz a Bíblia que até os pagãos pensam isso. Obedecer a Jesus não é acreditar que Deus existe. A Bíblia fala que até os demônios sabem disso. Obedecer a Jesus é amá-lo de tal maneira que você tem vontade de obedecê-lo. Eu quero obedecê-lo. Eu quero obedecê-lo. Eu quero obedecer os seus princípios para o meu casamento, educação de filhos, a minha vida pessoal, aquilo que eu quero para a minha vida, eu quero obedecê-lo. Eu quero que tudo na minha vida venha passar no crivo da obediência, daquilo que Jesus espera de mim. Se isso não for realidade em nossas vidas, a nossa vida é um fracasso, gente. A nossa vida cristã é uma mentira. Porque a maior evidência de que nós amamos a Cristo é a nossa vida de obediência. De obediência. Prontidão. Essa é uma atitude que agrada o coração de Jesus. Prontidão. Eu pergunto para você: você está em prontidão em obedecer a Jesus hoje? Ele está aqui. Ele espera de você prontidão para obedecer. Prontidão. Diga a Jesus: eu quero obedecê-lo, mesmo que isso custe, e vai custar. Porque a salvação é de graça. O discipulado custa tudo na nossa vida. Seguir a Jesus custa tudo na nossa vida. Mas precisamos fazer dele o nosso maior tesouro. Nosso maior tesouro. Primeira atitude: adoração. Segundo, submissão. Terceiro, prontidão. Quarta atitude desse ex-leproso. Essa atitude não está explícito no texto, mas ele está implícito no comportamento dele. Eu vou chamar essa atitude de rendição. Esse leproso, ele se rendeu a Jesus. Ele se rendeu a Jesus. Se rendeu adorando, se rendeu pedindo em submissão. Ele se rendeu a Jesus. Amados, quando nós nos rendemos a Jesus, é quando nós temos convicção de pecado. Sabe o que é isso? Quando reconhecemos que somos pecadores, que nós não somos bons como ensinaram para a gente, ou como nós julgássemos, como a gente um dia julgou que éramos. Nós não somos bons o suficiente. Nós somos pecadores, pecadores perdidos, pecadores separados de Deus. Quando nós entendemos isso, nós entendemos a nossa situação diante de Deus. Convicção de pecado. Quando nós entendemos isso, nós nos desarmamos das nossas qualidades, das nossas éticas, das nossas moralidades e tudo aquilo que julgávamos de bom na nossa vida não passa de trapo de imundícia. Porque nada que eu faça, por mais que tenha uma boa intenção, não é suficiente para resolver o meu maior problema, o pecado, e não é suficiente para me levar a ter amizade com Deus no céu. Então a pessoa que se rende, ela tem convicção de pecado. Mas a pessoa que se rende a Jesus, ela reconhece que só Jesus pode ajudá-lo. Só Jesus. Só Jesus pode resolver o meu maior problema, o meu pecado. Porque Ele morreu na cruz por mim.
Na cruz do Calvário, Ele assumiu os nossos pecados. Na cruz do Calvário, Ele assumiu as nossas iniquidades, rasgando todo escrito de dívida contra nós e nos religando a Deus, para termos relacionamento com Deus. E aí, quando nós rendemos a Jesus, nós recebemos o perdão de Deus. O perdão de Deus. Porque daí nós reconhecemos quem nós somos e passamos a confiar naquilo que Deus fez por nós, através do seu Filho, Jesus. É se render. Quem se rende não fica se justificando. Quem se rende não fica transferindo a culpa para o outro. Ah, não, eu sou assim por causa de fulano. Ah, eu sou assim por causa da minha criação. Ah, eu sou assim por causa dos meus problemas da vida. Não, sou eu. Eu sou o problema. Eu sou o pecador. Eu tenho desobedecido a Deus. Eu. Mas a pessoa que se rende a Jesus, ela deixa de olhar para suas qualidades e começa a olhar o poder de Cristo na cruz. Rendição. Eu quero convidar você nessa noite a se render a Jesus. Como esse leproso fez. Se ajoelhou, adorou e disse: se quiseres, eu sei que o Senhor pode me purificar. Eu quero concluir com aquilo que Jesus fez. O verso 42 diz que Jesus, no mesmo instante, Ele profundamente compadecido, verso 41, e no verso 42 diz que Jesus o tocou. Jesus, Ele se vira para aquele leproso e profundamente compadecido, compaixão. Quando nós nos rendemos a Cristo, o que Ele sente por nós é compaixão. Sabe o que é compaixão? É sentir a dor do outro. É sentir a necessidade do outro. E Jesus viu a necessidade miserável daquele homem, e Jesus, profundamente compadecido, o tocou. Sabe o que é legal? Que naquela época um judeu não podia tocar num leproso, por causa de dois problemas. Primeiro, que ele poderia pegar aquela doença. E segundo, que ele se tornava cerimonialmente impuro. Ele não podia entrar no templo. Aí Jesus, ele quebra esse paradigma, mostrando que ele é o sumo sacerdote, que ele está acima de qualquer sacerdote, e Jesus o toca. Em vez de Jesus contagiar a imundície daquele leproso, Jesus contagia com a sua pureza aquele leproso e o torna puro. Jesus o toca. Em vez do pecado ou da doença contagiar Jesus, é a sua pureza que contagia aquele homem e o transforma. É isso que Jesus ainda hoje faz. Quando Ele toca, Ele transforma vidas. Quando Ele toca, Ele salva o maior dos pecadores que você pode imaginar. Quando Ele toca, Ele transforma o coração das pessoas. Quando Ele toca, Ele transforma a disposição das pessoas de tal maneira que as pessoas passam a desejá-lo e a amá-lo. Quem sabe você precisa desse toque de Jesus hoje à noite. Esse toque que purifica. Esse toque que arranca toda a lepra, que arranca todo o pecado, que arranca todo o impedimento para ter uma vida completa com Jesus. Ele toca. E Ele responde para aquele leproso: eu quero ficar limpo. E diz no escrito de Marcos que imediatamente ele foi purificado. Oh, gente, o nosso Deus é um Deus que intervém, é um Deus que ainda responde. Mas as atitudes que agradam a Jesus são essas. Primeiro, adoração. Segundo, submissão. Terceiro, prontidão. E quarto, rendição. Eu quero convidar você nessa noite a se render a Jesus. A se render a Jesus. A entregar a sua vida. Desarme-se. Desarme-se de tudo aquilo que você julga de valor na sua vida, que não coaduna com os preceitos de Jesus.
Se livra desse mundo. Joga fora os prazeres mundanos desse mundo que te impede de obedecer a Jesus. Se livre disso. E experimente aquilo que Jesus tem para você. Que tem para você. Ele vai tocar. Ele vai dizer: eu quero a sua vida. Ele vai te tocar. E Ele vai fazer aquilo que só Ele pode fazer. Amém? Confie em Jesus. Se renda a Cristo e o adore, como fez esse ex-leproso. Esse ex-leproso. Vamos orar? Vamos nos colocar diante de Jesus. Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por esse episódio muito bem registrado pelo Teu servo, Marcos. Obrigado, ó Deus. E ajuda-nos, ó Deus, a termos essas atitudes. Nós queremos Te adorar, Senhor. Nós queremos nos submeter a Ti. Nós queremos ser prontos a Te obedecer. E nós nos rendemos a Ti. Não há nos céus, não há na terra maior tesouro do que o Senhor. Ó Deus, abençoa cada um que ouviu essa palavra. E que cada um que está aqui, que está assistindo, possa se render a Jesus e confessá-lo como seu Senhor e Salvador e obedecê-lo como seu Mestre. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, e ajuda-nos a prosseguir nessa caminhada gloriosa que é de seguir a Jesus. Nós oramos e Te agradecemos no nome poderoso de Cristo Jesus. Amém e amém.